Testemunho de casamento restaurado. Eu pedi a Deus que me moldasse e me transformasse. Dayana, como a sua jornada de restauração realmente começou? Olá, queridas. Há um ano atrás, eu e meu marido terreno tínhamos desentendimentos diários, mas que no final do dia ficávamos bem. Na época, eu via como desentendimentos tolos, pois eu não enxergava o que eu fazia, que o irritava tanto, e enquanto isso meu esposo alimentava raiva, dia após dia. Num certo dia, quando eu saía do meu trabalho, encontrei um celular no banco de trás do carro, e meu esposo disse que havia dado carona para umas amigas da empresa que trabalhava. Eu fiquei bastante inquieta e na primeira oportunidade vasculhei o celular alheio, e o que encontrei não me deixou feliz, pois havia mensagens do meu esposo para ela de flertes, e isso me deixou sem rumo. Eu entrei em desespero e tive atitudes tolas. Pedi o divórcio para o meu esposo, relatei que não confiava mais nele, que o amava, mas que não confiava mais. Amadas, eu falei isso para o meu esposo com o intuito de dar um castigo, pois o que eu tinha descoberto era sério, e eu transpareci isso para ele. Na hora, eu pensei que não fosse certo agir como se nada tivesse ocorrido, então minha reação foi pedir o divórcio. No início, meu marido relutou, mas eu fingi ser firme, mas o nosso casamento não resistiu. Foram brigas em cima de brigas, e a gente cada vez mais distante, até que ele me disse que não me amava mais e que queria o divórcio. Eu entrei em desespero, persegui ele com mensagens, choros, eu me humilhava dia após dia, mas ele estava seguro na decisão. Saiu de casa, pois morávamos com a mãe dele, enquanto o nosso apartamento estava em construção. Eu orava pelo meu casamento todos os dias, mas eu orava de forma errada. Estava angustiada. Perguntava a Deus o que eu tinha feito e por que meu esposo estava me tratando daquela maneira, pois eu não merecia. Era muito dolorido. Após alguns dias, eu fui na casa de uma irmã de oração. E lá, Deus me deu uma palavra. Ele disse que não haveria profeta que contasse minha história. E quando estava indo embora, essa irmã me disse o seguinte: Deus restaura casamento. Glória a Deus. A palavra de que Deus restaura casamento não saía da minha mente. Eu me deitar para dormir, eu fui guiada a colocar no Google casamentos restaurados por Deus. E foi aí que a minha jornada começou. Eu li e reli diversos testemunhos e achei esse ministério. Eu baixei o livro da Erin, Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. E eu segui passo a passo. Foi difícil, eu errei muitas vezes, mas Deus, em sua infinita misericórdia, me acolhia e me dava chance em cima de chance. Pedi a Deus para mostrar os meus erros e foi incrível porque Ele mostrou um por um. E eu vi o quanto eu era rixosa e que eu era tão culpada quanto meu esposo, que eu tinha permitido a entrada do inimigo na minha vida. Deus abriu os meus olhos, tomou conta de mim, me ensinou a orar, a amá-lo verdadeiramente, a buscá-lo, a jejuar, a ser obediente e a perdoar. Quanto mais eu orava, mais meu marido se distanciava. Parecia que seria impossível a restauração. Meu esposo saía contra as mulheres, queria desfazer o nosso apartamento e estava cada vez mais convicto no divórcio. Eu persisti na oração, clamando por quebra de maldição. Eu orava a Deus pelo corpo do meu esposo, pois na Bíblia diz que o corpo do esposo pertence à esposa e vice-versa. E eu profetizava dia após dia. Antes de Deus me moldar, Ele teve que me quebrantar muito, com o joelho no chão, oração e jejum. Amadas, eu fiz jejuns inexplicáveis que só com a ajuda do meu amado que eu consegui seguir adiante. E para a honra e glória do Senhor, o meu casamento foi restaurado. A Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Como Deus mudou a sua situação, Dayana, quando você o buscou de todo o coração? Deus transformou minha situação conforme eu o busquei de todo o coração, quando eu tirei os olhos do meu marido terreno e da minha situação, e passei a olhar somente para Deus, quando eu deixei de olhar para os erros do meu esposo e pedi perdão pelos meus, quando eu desejei mais a presença de Deus na minha vida do que no meu casamento. Pedi a Deus que me moldasse, que me transformasse, que restaurasse a mim, a meu esposo e ao meu casamento. E assim Deus o fez. Glória seja dada ao nosso Senhor. Que princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos o Senhor lhe ensinou durante essa provação, Dayana?
Deixar ir o meu marido, olhar para Deus e não para a situação. Perdoar, obediência, temor e querer a Deus sobre todas as coisas. Quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar, Diana? Teve um dia que o meu marido foi me levar para o trabalho e no caminho ele relatou que queria vender o nosso apartamento porque não fazia sentido para ele permanecer no imóvel comigo e que ele precisava comprar um apartamento para ele. Naquele instante eu segurei o choro e disse que conversaríamos depois. Eu entrei no serviço, eu fui ao banheiro chorar e clamar a Deus. Eu passei a manhã inteira dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Na hora, eu tive o desejo de comprar a parte do meu esposo para não desfazer do nosso bem, já que eu acreditava na restauração. Mas eu senti o Senhor me dizendo que não fosse contra o meu marido. No mesmo dia, eu encontrei com meu esposo e disse que eu concordava com ele e que se ele quisesse, iríamos naquele momento mesmo dar entrada na venda. Amada, eu vi o milagre de Deus diante de mim. Meu esposo, em silêncio, começou a chorar. Ele não conseguia dizer sequer uma palavra. Deus calou a boca do meu marido e o deixou sem atitude. Meu esposo chorava e balançou a cabeça, negando que queria vender. Chegando em casa, eu agradeci ao meu Senhor amado. Diana, qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto de virada foi quando eu desejei mais a Deus do que o meu casamento. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Diana. Seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? Olha, meu marido nunca se distanciou de vez, ele mantinha contato, ligava e estava sempre disposto a me ajudar. Mas no início ele era ríspido e seguro na decisão. Teve um período que parecia ter ódio de mim. Mas aos poucos, Deus foi mudando e o meu esposo se aproximou cada vez mais. Ligava com mais frequência, queria me ver, dizia que sentia saudades. Uma coisa interessante, eu sempre pedi a Deus em minhas orações que em cada canto da casa que meu esposo andasse, ele lembrasse de mim. E Deus fez mais que isso, pois meu marido relatou que aonde ele ia, ele lembrava de mim, que apenas em ver uma mulher prender o cabelo, ele recordava da forma com que eu prendia. E um dia, em que eu estava trabalhando, o meu esposo me mandou uma mensagem enorme dizendo que o maior erro da vida dele foi ter se separado de mim, que eu havia mudado, que eu estava melhor e que ainda me amava. Conversamos e voltamos aos poucos, ainda com muita oração e jejum, pois meu esposo ainda não tinha conseguido se desprender da moça que ele tinha namorado às escondidas, mas Deus a tirou das nossas vidas. Houve também outra, que mesmo depois da volta me perseguia em redes sociais com mensagens e fotos com meu marido deles juntos durante o período que passamos separados. Mas Deus já tinha me moldado. Eu passei a orar sem cessar e não permitir que ela interferisse em nossas vidas. Você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que tenha ajudado você, Diana? Eu recomendo todos os materiais do site. Você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres, Diana? Sim. De qualquer forma, Diana, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Querida amiga, não desista do seu casamento, não desista da sua família. Permaneçam, orem, jejuem e busquem a Deus de todo o coração. Acreditem no milagre.